A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, meus queridos, graça e paz, sempre uma honra, sempre uma satisfação muito grande poder chegar aqui, transmitir mais um programa Momento de Santidade. Hoje nós vamos estar baseando a nossa conversa no livro de Provérbios. Raramente eu prego e ensino sobre o livro de Provérbios, um livro tão fantástico, tão maravilhoso, a partir do capítulo 4, do verso 20 até o verso 22, tá? Provérbios 4... Deixa eu ver aqui, capítulo 4, verso 20 até o verso 22. Antes de falar sobre esse texto, rapidamente aqui, só compartilhando com muita alegria, acabou de chegar mais 2 volumes da série Nossa Esperança, sobre o Apocalipse que eu estou escrevendo, uma visita aos céus. Olha o título, uma visita aos céus, um convite para conhecer o trono de Deus. Esse aqui. E o volume número 10, eu já estou escrevendo o 14º, terminei o 15º agora, mas por falta de recursos a gente vai indo conforme a gente consegue. A visão do livro selado com 7 selos, um olhar adentro, um olhar atento, céu adentro. Você pode adquirir esses volumes, bem como os 8 restantes já publicados aqui nesse telefone. Eu mando para você, eu envio para você. E você vai ser ricamente abençoado e provavelmente vai poder abençoar outras tantas pessoas. Eu louvo a Deus por essa capacidade que Ele tem me dado de sistematizar assuntos. Algumas vezes eu confesso para vocês que eu pensei seriamente em parar de escrever porque existe um costume muito ruim, as pessoas não leem mais, as pessoas se acostumaram com o tal do celular. E é difícil você tentar colocar na mente e no coração das pessoas que elas precisam abandonar um pouquinho o celular e se concentrar um pouquinho naquilo que é interessante, como uma boa literatura. Vamos lá, gente, vamos deixar de conversa. Vamos para o livro de Provérbios, capítulo 4, verso 20 em diante. Fala assim: filho meu, atenta, olha só a palavra, atenta, presta atenção, atenta para as minhas palavras e aos meus mandamentos inclina o teu ouvido, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Olha só que coisa tremenda. Como obter vida e saúde? Essa é a conversa, esse é o tema sobre o qual eu gostaria de estar discorrendo com você por alguns instantes. Deus, Ele nos dá nesse texto aqui uma receita, como se Deus desse receita, mas vamos dizer assim, um plano de como nós encontrarmos vida e saúde em 4 etapas. A primeira etapa, nós vemos aqui bem claramente no verso 20, dizendo: filho meu, atenta para as minhas palavras. Nós só podemos encontrar vida e saúde por meio da palavra do Senhor. Quando ele fala em atentar, como eu já disse, é prestar atenção, é considerar, observar. Observa as minhas palavras, presta atenção às minhas palavras, considera as minhas palavras. E quando nós falamos em minhas palavras, as palavras do Senhor, é tanto a palavra escrita, aquilo que nós chamamos de Bíblia Sagrada, sim, é a palavra do Senhor, não existe mais do que uma palavra, é uma palavra apenas. Deus tem uma palavra imutável, a Bíblia Sagrada. Então, atenta para as minhas palavras é atenta para aquilo que a Bíblia Sagrada ensina, mostra, evidencia. Presta atenção às minhas palavras. Segundo, naturalmente uma referência à palavra revelada do Senhor, que seria uma referência ao Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, do verso 1 ao 3... e talvez o verso 14 junto, ele nos mostra que no princípio era o verbo. O verbo é uma referência à pessoa do Senhor Jesus, que é a ação de Deus entre nós. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava no princípio com Deus, e nada do que foi feito sem ele se fez, né? Tudo veio a existir a partir de Cristo, a partir do Senhor.
E lá no final, no verso 14, diz que o Verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, essa palavra que nós precisamos prestar atenção nada mais é do que a palavra escrita e ninguém menos do que a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra escrita aponta para Jesus. Jesus, ele veio para trazer vida e saúde. João capítulo 14, verso 6 diz: eu vim para que tenham vida, né? Isso na verdade é João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 6, no verso 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se nós quisermos encontrar a vida verdadeira, a vida plena, a vida em abundância, é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus diz que vem trazer cura, ou dar vida e vida em abundância, na verdade ele está pensando numa cura integral, que seria corpo, alma e espírito. Pregando para a igreja esses dias, onde eu tenho um pouco mais de liberdade, né? O corpo é essa matéria, esse invólucro. Corpo, a alma é a sede das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, né? E o espírito é a parte nobre aonde Deus habita. Então essa seria, vamos dizer assim, a clássica nomenclatura, subdivisão, corpo, alma e espírito. O Senhor, ele habita de maneira integral no nosso corpo, afetando a nossa alma, né, no nosso espírito, que é a nossa parte íntima de relacionamento com o Senhor, onde Deus habita construindo o seu trono, assentando o seu trono. Martim Lutero, o reformador, ele dizia que todo homem é como um cavalo, ou ele vem montado por Deus, ou ele vem montado pelo diabo, ou um ou outro, não haveria coluna do meio. Então, ou quem governa a nossa vida, ou Deus governa, né, ou o inimigo governa as nossas vidas. Então, a primeira etapa para alcançarmos vida e saúde seria atentar para as palavras do Senhor. A segunda coisa que o autor sagrado aqui diz: aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Se você quiser encontrar vida e saúde, você precisa aprender, como eu já disse, dar à palavra do Senhor toda a sua atenção. Tirar da mente tudo aquilo que contradiz a palavra do Senhor. Aceitar toda a palavra de Deus, mesmo que ela desinstale, mesmo que ela fira, mesmo que ela machuque, mesmo que ela vá contra conceitos que nós herdamos, que nós adquirimos. A palavra de Deus é a palavra final sobre nós e é a ela que nós temos que prestar atenção. Algumas pessoas, elas pinçam textos preferenciais da Bíblia, textos preferenciais da Escritura. Gostam desse, gostam daquele, gostam daquele outro. E aqueles textos, vamos dizer assim, mais amargos, aqueles textos mais que exigem renúncia, a pessoa deixa um pouco de lado. É como você pegar uma caixa de bombom, né? Perdão da brincadeira, mas explica bem. É você pegar uma caixa de bombom e você dar uma olhada naquela caixinha de bombom. Não, esse aqui eu não gosto, esse aqui eu não quero, eu quero esse, vou pegar esse. Entende? É mais ou menos assim que algumas pessoas tratam da Bíblia. Tem aqueles textos bacanas: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma. Quem que não gosta de um Salmo 23? Sim, é bacana. Mas nós também temos que entender que a palavra ela é integral, ela é total. E tem textos que vão mexer com a nossa estrutura, tem textos que vão mexer com a nossa história, textos que vão mexer com a nossa formação, enfim, os nossos conceitos que nós adquirimos ou recebemos de maneira errada e agora precisamos nos moldar a eles. Então, à medida que nós entendermos a palavra, né, o texto está falando aqui: aos meus mandamentos inclina o teu ouvido. À medida que nós entendermos o que é a palavra do Senhor, nós temos que agir de acordo com ela, abrir os ouvidos para a palavra do Senhor e fechá-los para tudo ou mais. Por quê? Porque a cada 5 minutos aparece uma pessoa querendo nos orientar, querendo nos informar, querendo nos direcionar,
E eu acho que chegou o tempo de a gente parar de ficar ouvindo bobagem por aí e prestar mais atenção àquilo que a Bíblia Sagrada, aquilo que a palavra do Senhor ensina, que ontem, hoje, vai continuar sendo a mesma palavra. Eu vou te dar um exemplo, vou te remeter a um exemplo, melhor dizendo, do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do verso 1 a 10, que nos vai falar um pouquinho nesse texto do jovem Samuel. Samuel, ele foi dado pelo Senhor como um presente à sua mãe Ana, que não podia gerar filhos, e quando fora adorar com o seu marido Elcana em Silo, no templo, ela chorava diante do Senhor, e ela mexia os seus lábios enquanto orava, e o sacerdote então a confunde com uma mulher embriagada, e ela diz: não, meu Senhor, eu estou orando diante do Senhor, eu estou pedindo um filho, por um filho eu estou orando. E o profeta então libera uma palavra de bênção sobre a vida dela, e isso é muito bacana quando o servo do Senhor, quando o pastor, quando o líder entende que ele foi liberado pelo Senhor para liberar a bênção, para liberar a unção, para liberar uma palavra de vida e de vitória sobre a sua igreja, as coisas vão mudar. Nós temos que ser profetas, nós temos que ser arautos da boa esperança, arautos de uma vida de bênção e de prosperidade, como de fato ele lançou sobre Ana. E ela engravida então, e ela concebe esse filho, e ela devolve o filho. Olha que coisa interessante, ela ora, pede, recebe e devolve para o serviço do templo. Muito bem, esse menino ele foi educado no templo segundo as leis, as normas, para ser servo do Senhor. E um belo dia ele escuta alguém chamando ele à noite enquanto ele estava deitado, e ele corre até o profeta, até o sacerdote, e fala: estou aqui porque o Senhor me chamou. Ele fala: não, menino, eu não te chamei, volta a dormir. E aquilo repete segunda, terceira vez, e então o sacerdote entende: Deus está falando com ele. E ele então orienta Samuel a dizer: fala, porque o teu servo ouve. E quando aquela voz revelando o futuro da nação de Israel, revelando os próximos acontecimentos, quando aquela voz chegou, ele disse: fala, porque o teu servo ouve. E então o Senhor falou de uma maneira clara e inequívoca com ele. Muitas vezes nós precisamos desse treinamento para ouvir a voz de Deus. No meio de tantas vozes, no meio de tanta gente querendo nos ensinar, nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor e a distinguir a voz do Senhor. Essa é a voz de vida. Entende o que eu estou falando? Um outro exemplo que eu acho muito bacana nas Escrituras está lá no livro de Atos, capítulo 10, no verso 33, quando Cornélio diz: agora estamos todos aqui prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. O que acontece? Cornélio era um homem temente a Deus, era um homem que tinha o temor do Senhor no coração, mas ele queria conhecer mais de Cristo, mais do Senhor Jesus. E então ele manda chamar Pedro, para que Pedro então fosse até a sua casa e falasse aos seus parentes e amigos íntimos. Olha que coisa linda. Ao invés de fazer uma churrascada reunindo os parentes e os amigos, e se você fizer isso vai encher a sua casa, ele faz o quê? Ele convida para que ouçam a palavra de Deus. E ele fala: então nós estamos aqui prontos, todos nós queremos ouvir o que Deus tem falado ao seu coração, prontos para ouvir o que da parte do Senhor te foi revelado. E isso, na verdade, é uma estratégia que nós temos que aprender a montar. Presta atenção numa frase que eu vou te dizer, eu acho que eu já devo ter dito aqui, mas nunca é demais repetir. Antes de você ganhar uma pessoa para Cristo, você tem que ganhar essa pessoa para você. Porque muitas vezes o que acontece? Os crentes são tão chatos, me perdoe dizer isso, mas são chatos, que eles tentam empurrar um Cristo à força, goela abaixo das pessoas. E as pessoas não vão querer saber desse Jesus se ele for um Jesus carrancudo, se ele for um Jesus antipático. Então pelo menos eu vivo isso. Eu, antes de pregar Cristo para uma pessoa, eu tento ganhar ela para mim, a amizade, o amor, o respeito, a honra, a consideração. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. A gente ganhar para a gente, para depois pregar o Cristo que nos serve, ou o Cristo que nós servimos. Isso eu aprendo aqui com Cornélio. O que aconteceu como consequência? Quando todos estavam lá naquele espaço ouvindo a palavra e a revelação. É o Pentecostes da casa de Cornélio. O Espírito Santo caiu sobre quem ouvia a palavra, diz lá
em Atos capítulo 10, verso 44. Eu gosto dessa palavra, caiu. O Espírito Santo veio e bam! Veio sobre todos aqueles que estavam naquele lugar. Então o Pentecostes na casa de Cornélio aconteceu em meio ao ouvir da palavra de Deus. Isso eu acho fantástico. Essa propensão, essa inclinação para ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Dias atrás nós fizemos um culto diferente de apresentação, muitas crianças, jovens apresentando e tal, e eu estava em pé na igreja e um casal estava no celular. Então assim que a palavra foi, o início da palavra começar a pregar, eles levantaram e saíram. Por quê? Porque eles não queriam ouvir a voz de Deus, eles não queriam ouvir a palavra, eles queriam o momento, a apresentação. Então assim, eu sei que tem gente que tem dificuldade com isso, de ouvir uma boa palavra, de parar para ouvir. Eu, por exemplo, eu fui treinado para ouvir. Eu posso passar um dia inteiro ouvindo uma palestra, uma pregação. O meu ouvido, ele é treinado para isso. O meu coração, ele é inclinado para isso. Eu posso parar e ouvir ininterruptamente durante horas. Tem gente que não aguenta 15 minutos e está dormindo, né? Então o que nós temos que fazer? Treinar o nosso ouvido e o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, segundo João capítulo 17, verso 17, é a verdade. Ela não é uma verdade, ela é a verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Antes, quando eu falei de João 14,6, disse, o Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não sou uma verdade entre tantas verdades. A terceira coisa que eu gostaria de falar está aqui no verso 21, que diz: não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Não deixar a palavra do Senhor se afastar dos nossos olhos. Fixar os olhos na palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra também é promessa, ou na palavra nós também temos promessas. E as promessas, elas trazem alento ao nosso coração, elas trazem ânimo, elas nos fazem querer avançar, permanecer, perseverar, focar na eternidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 1, verso 20, ele disse: tantas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Então, para cada promessa há um sim de Deus, ou seja, elas vão se cumprir cabalmente, tal qual elas foram liberadas para ser. Abraão, em Romanos capítulo 4, do verso 19 até o verso 21, o apóstolo Paulo compartilhou que ele recebeu uma promessa da parte do Senhor de que ele seria pai de uma multidão, pai de uma numerosa nação, na sua avançada idade, quando a maioria das pessoas já está aposentada ou pensando em se aposentar. O Senhor vem para ele e fala: você vai ter um filho, você vai gerar um filho. Sara, sua mulher, era estéril, ela não podia gerar, e quando o anjo do Senhor fala com ela, fala com ele, ela ri, ela dá risada, e por isso aquele filho se chamou Riso do Senhor. Então muitas vezes nós achamos: não, acabou, não tem mais nada de Deus para mim, na minha vida. E eu quero dizer para você que tem muito do Senhor e muito para o Senhor fazer em você e por meio de você. Eu sempre brinco na igreja dizendo que não existe aposentadoria no reino. Nós temos que estar preparados para o novo de Deus a qualquer instante e a qualquer momento. Eu brinquei esses dias dizendo: estou com o cabelo branco, estou com a barba branca, mas o meu coração é um coração de menino. Eu ainda espero que Deus faça grandes coisas em mim e por meu intermédio. Quando a maioria está pensando em se aposentar, parar, tirar férias, descansar, eu estou pensando em trabalhar para o Senhor, em construir, em fazer, ganhar pessoas, escrever, enfim, aquilo que eu puder fazer e contribuir para o reino de Deus. A Bíblia diz nesse texto de Romanos 4, do 19 ao 21, que Abraão, ele não duvidou da promessa do Senhor. E muitas vezes é assim, a gente deixa o coração da gente se encher tanto de dúvida: mas será? Será que Deus está falando? Será que Deus está direcionando? É isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Mas como? Essa idade que eu tenho, olha o tempo.
ele não duvidou, diz a palavra, ele deixou a palavra entrar no seu coração, e diz o texto lá que ele deu glória a Deus. Olha só, gente, olha que coisa fenomenal. Ao invés de duvidar, ele dá glória a Deus, ele glorifica o Senhor, ele glorifica o Pai. Eu imagino, uma vez, há muito tempo atrás, eu preguei sobre esse texto na igreja, e eu lembro que eu levei um carrinho de bebê, e eu fiquei andando lá na frente da igreja com um carrinho para lá e para cá, e as pessoas da igreja me olhando, e eu disse: imaginem vocês, Abraão recebendo uma palavra do Senhor de que ele geraria um filho, e as pessoas perguntando para ele: o que você tem nesse carrinho? Claro que eu tenho meu filho. E iam olhar para dentro do carrinho, mas não tinha o filho ainda. Mas ele tomou posse. Antes daquele filho chegar, ele sabia que Deus ia dar aquele filho. Ele já estava empurrando o carrinho de bebê, ou seja, se preparando para aquilo que Deus daria. Então, é dessa maneira que nós temos que viver, não da palavra das pessoas, mas da palavra do céu. Não da palavra daquilo que os homens dizem, mas da palavra que o Senhor revela, porque essa palavra é garantida e ela vai acontecer. Então não duvide das promessas do Senhor, deixe seu coração se encher dessa convicção, tá bom? Eu finalizo com o versículo 21 que diz: não os deixe apartar-se dos teus olhos e guarda-os no mais íntimo do teu coração, que é a quarta etapa para nós termos vida e saúde, é guardar a palavra de Deus no coração. Seu coração é um bom depósito, e como um bom depósito precisa estar cheio da palavra do Senhor, porque o que vai sair dos seus lábios é aquilo que está no seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Vamos falar das promessas, vamos falar das bênçãos, vamos falar do agir de Deus, vamos falar daquilo que Deus está fazendo no nosso meio e na nossa vida. Podemos fazer assim? Vamos orar? Paizinho amado, Paizinho querido, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de milagres, Deus que vai à nossa frente abrindo portas, abrindo caminhos, Deus que faz mais do que o nosso entendimento pode compreender, pode captar, conceber. Muito obrigado porque Tu és assim. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não nos permite nos aposentarmos no reino. Ainda há muito do Senhor para fazermos, para construirmos, e nós queremos dizer nesse momento: eis-nos aqui para o cumprimento dos Teus planos, dos Teus propósitos, contanto que o Teu nome seja honrado e seja tremendamente glorificado. Eu oro pedindo a Tua bênção e a Tua presença no meio deste lar, no meio dessa família, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que
faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias.